No último episódio, eu consertei meu piloto automático e visitamos Capão da Lancha em Tapes, no Rio Grande do Sul. Neste, vou velejar até um farol da época do Império e entrar em uma roubada bem cansativa durante a travessia, mas que vai valer a pena. Daqui a pouco você vai descobrir por quê. Chegou a hora de sair de Tapes e seguir viagem. Mas antes eu queria aproveitar uma oportunidade. O Ricardo, que a Aline entrevistou no hashtag Flor de Sal número 18, é um especialista no meu motor, o Retipar, ou Control, que é um motor de Kombi diesel marinizado. Ele estava funcionando, mas havia algumas coisas que precisávamos consertar ou melhorar. A gente ganhou esse Gimo, aliás, a gente ganhou um kit da Gimo com várias coisas, mas desengordurante multiuso. Legal, e vai limpar, vou finalmente limpar esse motor agora e deixar ele bacana. A gente tá fazendo uma série de adaptações que, o Ricardo, foi muito legal ter encontrado ele, porque ele manja muito desse motor, ele andou pelo Brasil com um, ele tem um igual, e ele sabe como deixar ele show. E era um cara que é mecânico há muitos anos, foi um dos primeiros caras a mexer com injeção eletrônica em Porto Alegre. Fomos também selecionados entre 440 outros canais de YouTube para participar do YouPix, o que foi muito legal. Então a Aline foi para São Paulo e eu fiquei sozinho para fazer essa perna. Seria a parte mais longa da Lagoa dos Patos, 82 milhas. Mas agora, com piloto automático, daria para fazer sozinho. Aproveitaria também para conhecer um lugar que já passei algumas vezes, mas sempre ficava só imaginando como era. O Farol Cristóvão Pereira, que fica no outro lado da Lagoa dos Patos, a 24 milhas de distância. Então dormiria lá e acordaria bem cedo para cruzar as 58 milhas que faltavam até São Lourenço do Sul. Pelo menos, este era o plano. O Ricardo deu um carinho no motor que nunca ninguém tinha dado. Ficou 5 dias em cima dele. Em um determinado momento eu estava com pressa para sair e tentei acelerar o trabalho, pois iria perder a janela de tempo para descer. Tivemos uma discussão sobre isso. Eu estava errado e ele certo. Tive que ficar uns dias a mais em Tapes. Perdi a janela. Mas valeu bastante a pena. Nós fizemos o acoplamento da bomba de água salgada, que estava quebrado. A polia da bomba d'água, por exemplo, estava um pouquinho descentrada, fora de centro em relação a outra polia. Tá? Isso é uma coisa assim... São detalhezinhos pequenos que com o tempo vai danificando a correia, troca a correia seguidamente e não se sabe por quê. Vazamento ali na tampa de válvula, tinha bastante vazamento. Colocamos ali um reservatório de água, porque a tampa da água ali, onde se coloca água no motor, já estava toda danificada. Nós fechamos aquilo ali, fizemos um caninho de inox com uma mangueira e colocamos num reservatório de água aqui. E é que facilita também para ver o nível de água. Colocamos o motor no ponto, porque ele veio lá de Rio Grande fora de ponto. Vazamento de óleo, tinha um vazamento de óleo no retentor do comando. Esse motor é um motor oriundo do motor AP, que vem lá do Passat. O motor vai desde o Passat até o Santana moderno aí. E o Gol GTI, o Golf também é o mesmo motor. Varia algumas coisas, às vezes não encaixa uma coisa na outra, tá? Mas é raro, a gente pode conseguir as peças com muita facilidade, e isso não tem melhor motor do que isso. E muito barato. Tem muita gente que não gosta, detesta até. Mas é porque também não teve um mecânico que soubesse mexer direito, né? Então, eu sou fã, gosto mesmo desses motores. Eles são realmente assim um pouco, vamos dizer assim, tem que ter um certo cuidado, mas tendo alguns cuidados básicos, é um motor muito bom. Eu tenho no meu barco por 26 anos. Esse motor é um motor original no tal e está lá há 26 anos. E finalmente temos um chart plotter. Eu achei o Simrad Go 5 o melhor custo-benefício, assim, e tem as cartas da Navionics, que eu gosto bastante. E quem deu pra gente, isso foi um patrocínio, foi o Danilo da Sul Náutica. E eu fiquei muito feliz porque o Danilo é um cara muito legal. E a Sul Náutica, assim, foi muito legal de comprar. Eles foram super atenciosos, pessoas bacanas, assim, sabe? Legais de lidar. Então eu achei, que bom que eles resolveram ajudar o Hashtag Sal, e eu acho justo
mostrar isso, né? Eles estão dando um baita no apoio pra gente. Ele, assim, é todo touchscreen, tem sonar e tal. Eu achei, como a maioria dos short plotters são, né? Assim, hoje em dia, mas eu acho que o grande diferencial que eu achei foi ter as cartas anaviônicas. Isso é legal, vai ficar lá em cima, então vai ser mais seguro, porque a gente vai ter as atualizações lá, né? Sempre à mão. E é mais robusto do que um celular. E nós ganhamos uma âncora nova, a Roca Âncora, de 15 quilos, e eu acho que putz, é a ideal. Assim. Teve testes agora há pouco numa revista também com essa âncora, foi a melhor. E obrigado, pessoal da Roca Âncora. Eu fiquei muito feliz porque são duas marcas que a gente realmente admira pra caramba, sabe? Tanto a Sul Náutica e a Roca Âncora. E a gente agora vai velejar junto. Então, depois de uns dias esperando o vento certo, foi a hora de sair. Uhul! Sol! Sol é luxo. Terceira rede que eu passo em, sei lá, 10 minutos. Essa saída de TAPS aqui tem muita rede. Duas eu consegui ver que era de superfície, porque tinha boia, que são as mais perigosas, assim, né? Aqui tem 7 metros de profundidade, então às vezes tá bem no fundo, né? Mas tinham boias em cima. Se ficar preso numa rede, eu desliguei o motor, a gente tá andando a 5 nós, que tá muito bom. Ventinho fraco, toda a vela pra cima. Neste momento eu ainda estava sem as cartas para o meu chart plotter, mas estava usando o sonar, que era bem mais legal do que o outro que eu tenho no barco. Andando a uns 35 graus contra o vento, a 5 nós, não tá um vento muito forte, tá razoável, tá bacana, tá legal. É um vento fraquinho e não tem muita onda, então andar tão contra o vento assim não tá bem agradável, tá bem tranquilo, tá drenado um pouquinho, mas tá ótimo. E falta menos de 1 hora pra gente chegar no farol, bem ansioso. Tomara que dê pra descer. É claro que eu prefiro velejar com uma boa companhia, mas velejar sozinho tem o seu encanto. É quase uma terapia. É algo que me inspira a deixar de olhar a minha vida em detalhe e olhá-la de cima. Em um plano geral, eu tenho a sensação de que é mais fácil traçar uma rota daqui. Tudo parece mais claro. Eu acho que excesso de estímulos em terra cala a minha voz interior. Não consigo escutá-la. E aqui nos encontramos. O lado ruim é que você fica meio biruta. Você veleja sozinho, você tem uma tendência alta de falar bobagem o tempo inteiro. Há pouco eu tava cantando, mas eu não vou cantar pra vocês aqui porque ia cair a audiência do programa muito rápido, eu acho. Carona, a gente pega e nunca sabe onde vai parar. Raindrops falling from heaven will never take away my misery. Eu tenho algumas teorias meio malucas. Por exemplo, o que é comida natural? Tipo um pão natural. Como é que um pão pode ser natural? O pão foi feito por alguém. Since we're not together, I'll wait for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Tipo, uma fruta pode ser natural. Sei lá, algo que você pega no mato é natural. Someday when my cry is gone, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Bom, a essa altura eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz no raio de 1 milha ou 2. I may be a fool, but I lay down on you. Eu não me lembro mais a letra. Mais bonito também, mais inteligente. Segurança, eu posso falar isso. I'll do my crying in the rain. Tô chegando lá no Cristóvão Pereira, que é um farol no outro lado da Lagoa dos Patos, perto do Porto Barquinho, na verdade. Que a gente foi quando veio pra TAPS. E é sempre legal ancorar num lugar que você nunca ancorou antes. Era mais um lugar isolado, assim. Quase certeza que vou só eu dormir lá hoje. Vai ser uma surpresa se tiver mais gente. Só tem uma primeira vez que você dorme num lugar.
E é legal. Essa descoberta é muito bacana. E acho que é isso que a gente vai viver bastante agora. Isso vai ser bem legal. Velejadinha calma. Depois de muitos dias bem complicados aqui. Então assim, eu tenho escolhido dias... Como a gente tem tempo, eu tenho escolhido dias excelentes para fazer a travessia, sem ser nenhum problema, né? Por exemplo, teria que ser hoje, entre hoje e amanhã, sabe? Hoje tá ruim para descer, seria muito contra o vento. Mas amanhã vai estar perfeito, mas só amanhã. Depois já vem uma frente fria e fica bem complicado. Então aqui tem janelas bem curtas, você tem que aproveitar o momento certo para descer, né? Pra não se expor, sei lá, ser uma velejada ruim. Sentindo falta da Aline, mas sei que ela foi representar o hashtag Sal lá no YouPix e mandou bem pra caramba, tô muito orgulhoso dela. E... quarta ela tá aí. Já dá pra ver o farol, mas não vou conseguir gravar. Expectativa alta. E testando a âncora nova, brinquedinhos novos. Âncora nova. Tô com o chart plotter também novo, apesar que ainda não tô com a carta, mas tá chegando. Agora é a dúvida. Aqui não tem um abrigo que seja bom com todos os ventos. E aí o vento vai mudar no meio da noite. Então eu vou escolher, acho, ancorar desabrigado para esse vento, que também não tá tão forte assim. E me abrigar pro vento que vai vir de noite, que eu acho que vai ser mais forte, é o vento que vai sair. Então, acho que vai chacoalhar um pouco agora de dia. Mas de noite vai valer a pena. No final, essa aposta foi boa. Sacudiu muito pouco, e quando o vento virou, mesmo sendo forte, não havia ondas nesse ponto onde parei. Agora era descer para explorar. Lá atrás está o farol. Bem sozinho por aqui, não consigo ver nenhum barco. Vou botar o bote na água e vou explorar. Não há provavelmente mais nenhum lugar que um ser humano já não tenha pisado neste planeta. Mas isso não estraga para mim a sensação de ampliar o meu mundo. Jogar a fronteira um pouco mais além. Quando você amplia o seu universo, tanto no espaço quanto nas ideias, você se torna também um pouquinho maior. Eu gosto muito de um texto do Amir Klink assim. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos. E não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Isso aqui tem cheiro de história. Um lampejo branco a cada 10 segundos, há 132 anos. Eu vou passar por aqui e ser um mero grão de areia. Uma breve anotação na história desse lugar. Mas isso não me deixa triste. Pelo contrário, me faz sentir parte de algo maior nesse momento. Me dá a sensação de que sempre vou ter algo a aprender nesse planeta. Nunca vou me aborrecer. São 4h50. Eu tô tomando um café eu fiz uns sanduíches assim com papel alumínio pra comer na viagem. E vou assar alguma coisa também pra ter um almoço bacana. E vai demorar 11 horas, então tem que sair bem cedo porque eu quero chegar lá de dia ainda. Então, sai de noite.
vento aumentou um pouco, tá? A gente tá tendo um vento aparente de uns 20 nós de popa. A gente tá andando a 7, tá uns 27 nós, algo assim. Sim. Tá bacana, as ondas aumentaram um pouco, né? O piloto automático tá sofrendo um pouco. Quer dizer, ele tá trabalhando bem, né? Mas a gente tá dando uma cabeceada, assim. Não muito depois disso, tive um problema que deixou tudo bem mais desconfortável. A única coisa do piloto automático que faltava quebrar: o atuador. Agora vai ser horas com o leme na mão, sozinho. Bom, paciência. Tá bem de popa, essas ondas estão chatas. Tá tudo tranquilo, mas... Isso foi logo no início do trajeto. Seriam agora umas 45 milhas das 55, sem poder sair do leme. Já meio conformado com o piloto automático. Vai ser um dia cansativo. A sorte foi ter preparado sanduíches. É claro que o que me atormentava durante a viagem não era ter que ficar no leme. Mas a partir desse ponto, mudei totalmente o foco da minha mente. Como ia resolver esse problema? Será que esse conserto do piloto vai resolver por um tempo? Por um outro lado, foi excelente ter acontecido aqui e não na travessia de Rio Grande a Florianópolis, que temos pela frente. Chegando em São Lourenço. Essa perna aqui foi mais dura. Sem piloto automático... Foi legal, mas é bem mais cansativo. Não vejo a hora de comer alguma coisa e dar uma descansada. É caro. Vamos ter que ver como vai. Não dá pra ficar sem. Uma coisa de cada vez. Apertou bastante o vento aqui, hein? Chegada com emoção. Na chegada, fui recebido pelo Rodrigo e o Bruno do Mar Nichts, um Skipper 21. Estava tudo indo muito bem. O problema agora era parar o barco sem o piloto. Para descer a vela grande, eu preciso apontar ele contra o vento. E era difícil manter isso sem alguém no leme. Chegando aqui, sem o piloto automático e sem alguém para ajudar é fogo. Eu já fui descer a mestra e o barco tá um vento forte, o barco deu uma virada, rasguei ela um pouquinho na última tala lá. Nada demais, vou ter que levar para Porto Alegre para consertar. Não sei se tem aqui, talvez tenha alguém que conserte aqui. Uma coisa falha, começa a falhar as outras também. Mas estamos chegando agora, descanso, tem tempo para arrumar as coisas. Beleza. Todos os problemas praticamente sumiram da minha cabeça quando entrei em São Lourenço do Sul. Fiquei muito surpreso ao entrar por esse rio no meio das árvores. I need someone to empty this heart. Any direction now would help. E aí, amor, o que achou do lugar? Muito bom, eu acabo de ver o marinheiro papai passando aqui. Você não tinha parado num rio assim ainda, né? Não. O Yacht Club de São Lourenço do Sul fica dentro do rio. E a cidade está logo ali no lado. É realmente muito lindo. É interessante também que aqui no clube há muitos trailers. Algo que eu sempre achei que tinha tudo a ver com veleiros. Se parar para pensar, são os veleiros do asfalto. Aqui no rio passam também todos os dias uma série de barcos pesqueiros de madeira. E há um bom motivo para isso. A cidade tem uma grande tradição de construção de barcos desse tipo, há muito tempo. São os famosos barcos laurencianos. Aqui entravam veleiros de 25 metros e 2 mastros carregados de arroz, batata e qualquer outra mercadoria que fosse necessária.
máximo 25 metros, que entrava no arroio e fazia o transporte de mercadoria daqui para Rio Grande. Esses eram o motor ou a vela? A vela. A vela, né? A vela. E o motor entrou depois. O motor entrou em 1940, mais ou menos, 45, começou a entrar os motores. E eles entravam aqui a vela ou com o boi puxando? Entrava a vela e puxando. Essa dos boi eu não me lembro. Eu me lembro que os marinheiros cisgavam a embarcação até a barra lá, puxando por terra. Ah, viu? Puxando com cabo, assim. Puxando por cabo. O senhor acha que aqui tinha mais vida náutica, mais barco antes das rodovias e tal? Ou agora tem mais? Não, em quantidade de embarcação, eu acho que agora até tem mais. Mas em tamanho, em capacidade, era muito mais antes. Porque eles transportavam toda a produção da colônia, tudo para Rio Grande, tudo de barco. Naquele tempo não tinha estrada, né? E o grande herdeiro dessa tradição é o Divino. Esse estaleiro aqui é desde 1800 e pouco, 1830. Ele é dessa era. Diz que o Garibaldi fez um concerto no barco dele aqui. Caramba. Aqui era uma base importante do Garibaldi, como a Aline já mostrou no hashtag Sal19. Os barcos laurencianos têm um estilo tradicional de construção passados de pai para filho. Este tipo de arte é uma parte importante da cultura náutica brasileira, em toda a costa. As embarcações vêm evoluindo de geração para geração, como diz o outro, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. O Divino e seus filhos são guardiões dessas técnicas de construção artesanais dos barcos laurencianos. Alguns de seus filhos têm estaleiros aqui pela cidade, e um deles multiplica este conhecimento na CCMAR em Rio Grande, que mostramos no episódio 51. Eles hoje constroem e reparam barcos para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Encontramos aqui, inclusive, o Mago del Sur, um veleiro de aço de 60 pés, criado para fazer charter na Antártida. Isso foi culpa de um amigo do Tapes, de Ricardo e Marga, do Tau. E agora, quando compramos este barco, tínhamos que fazer mantenimento. E um barco de 25 toneladas não é fácil de sacar em muitos lugares. E Ricardo falou do Divino, do astilleiro Aquanaduro aqui em São Lourenço. E aqui estamos, super legal, gostei muito, o lugar está muito bom para trabalhar, muito tranquilo. O proprietário, a família é fantástica. E assim que estamos muito contentes. Pensamos voltar 2 anos mais aqui. Tranquilo, água doce. Não há muitos lugares onde se possa trabalhar no barco, fazendo tanto barulho e essa solda e tudo como aqui. O barco é um barco de aço de 55 pés, estendido quase 60. Tem 17 metros por quase 5 de manga. Tem uma bolina retráctil que ela vai 4 metros e 0,5 hasta abaixo, tem 5 toneladas de lastro de chumbo e 1 metro quando está acima. Assim que é um barco foi feito, desenhado no ano 2001 por um arquiteto argentino, se chama Horacio Escurra, e foi feito na Valdívia, no Chile, em um astilleiro profissional que há lá que faz barcos para a marinha e tudo muito grosso. O barco foi feito pensado para ir à Antártida, onde está ali operando e trabalhando desde o ano 2002 até que pegamos nós 2018. E agora, bueno, voltamos para Malvinas em novembro e daí a Antártida janeiro, fevereiro. E março, abril novamente Malvinas, temos aí trabalho, viagem possível a Geórgia do Sul e depois voltamos para aqui para cima, para jantar aqui a churrasco com o Divino. Antártida! Caraca! E eu já sentindo frio por aqui. O quão diferente deve ser velejar por lá. É muito diferente. Quando eu fiz viagem com a minha família no 2008, construímos o primeiro barco, Ipaqué, e daí fomos até Noruega. Fizemos com as 3 crianças, o cachorro, o gato, tudo. E saímos da Argentina no 2010 sem projeto, só saímos para o norte para testar. E para nós, já havíamos velejado no sul, velejar em Patagônia com as meninas, que tinham 7 e 12 anos, era muito... pensamos mais complicado.
Só começamos a navegar para o norte pensando bueno, em que elas adquiram experiência, ir lentamente, devagarinho, ir aprendendo, equipando o barco e tudo. Fomos subindo. Aqui no sul do Brasil é muito complicado a onda. A navegação do Uruguai a Rio Grande a Santa Catarina, as ondas batem muito os barcos e se os barcos não estão bem preparados, os lemes e as quilhas sofrem muito o rolido. Isso a gente não tem em conta, eles pensam só no tempo, miram a meteo, mas não miram as vagas que vêm do sul, das tempestades no Atlântico Sul, nas Malvinas, tudo isso, eles chegam até aqui. E quando eles chegam, fecha se é a vaga em uma direção, é vento nordeste de outra, ou sudoeste com ondas do norte, isso quando fez pouco inconfortável, mas a temperatura é muito mais quente e é muito mais tranquilo, não? Que navegar no sul é bom, não é impossível, mas tem que ter muito respeito e experiência para ir aprendendo, não? Porque Lá o vento é pior, né? O vento é muito mais forte, sim. O vento, pensa que aqui, quando você pega um pampeiro, ele sopra, não sei, 50 nós, 60 nós. Lá tem 70, 80, 100, ondas 6, 7, 10, 12. Eu visto ondas de 20 metros. O mastro tem 22 metros, ocasiões que não veio o mastro do outro barco, não veio, porque tem uma onda na outra e vai 200, 300 metros uma vaga na outra, não são longas. Mas as vagas são mais grandes, o vento mais forte e a temperatura é essa diferença. Eu sempre hago uma imagem, o aire frio tem muito mais punch na vela, empuja muito mais que o aire quente. Quando eu fiz windsurf, por exemplo, eu tenho um anemômetro, eu misturo o vento. E aqui no Brasil eu tenho 20 nós. Eu digo, ok, 20 nós eu utilizo 5 metros quadrados na casa, na Patagônia. Pego a 5 metros e eu não posso navegar, tem que pegar 1 metro mais. Para a mesma velocidade do vento, 20 e 20, eu tenho 1 metro mais quadrado de vela aqui no norte que no sul, porque no sul o aire é muito mais frio. A gente, quando diz, eu sopro só 60 nudos, e 60 nudos aqui embaixo é como 80 de aqui acima. 80 nós! 80 nós! Com 80 nós, a última coisa que eu vou me preocupar é se está quente ou frio. Agora, imagina que tipos de ancoragens selvagens e intocadas você não encontra na Antártida. Sim, selvagem é mais, mas você encontra, ancora e imediatamente aparece um cruzeiro que vai a 200, 300 caras no dinghy e você é uma atração. Então, os cruzeiros turísticos, eles param e muitas vezes no posto onde os veleiros, somos 2 ou 3 ancorados, e o jeito é mostrar às turistas os loucos dos veleiros. Você vira um pinguim para uma exibição turística. Não, há muitos lugares que sim, é certo, não são fáceis de aceder, mas é muito difícil que haja lugares que já não haja arribado nenhum barco. Eu já he chegado ao porto e digo, aqui o Paraty moro aqui, o Paraty passo o inverno aqui é a foto do Amir Klink. Eu tenho gosta muito isso, não? O Amir Klink é um dos caras. É um ídolo. Para mim é um dos máximos velejadores do sul, não? Junto ao Jerome Ponsete, que é isso? Assim, Amir que é um cara super legal, não? Ele abriu as portas com os livros. Eu lembro, não? Lendo os livros do Marcel Fini, de todas as histórias do Amir e faz a ilusão, não? Para a futuro viajar. O Ezequiel e a família dele moram em veleiros há muitos anos e tem uma vida absolutamente ligada ao mar. Claro, sim, mudamos sempre no barco. Quando nós fizemos nossa primeira viagem, fizemos 7 anos a bordo do Ipaqué, morando do dezembro de 2008 a outubro de 2015 que voltamos a Patagônia. Aí vendimos o Ipaqué, pegamos outro barco na Europa e estivemos trabalhando 6 meses no Mediterrâneo, 6 meses aqui na Patagônia. Eu estava trabalhando com um barco Antártida. E agora estamos com este projeto que por uns anos vamos a ficar por aqui por o sul, por lo menos 3, 4 temporadas. E depois a ideia é voltar para o norte, não? Para ir a Groenlândia, Islândia, voltar ao Báltico, que gosto muito, e seguir pelejando. A vida
Morar a bordo de um barco é uma vida, um canal de ida, não tem viagem de ida. É difícil voltar à terra depois. Das pessoas que entrevistei no Hashtag Sal, me lembro de apenas um casal que deixou de morar em um barco. Mas é a liberdade. Eu não vou dizer que tudo é color de rosa, como decimos em Argentina, não? Tem momentos difíceis, tem muitos momentos que você está sempre atento ao seu barco, não está ancorado, às marés, a correntes, ao vento. Sempre tem que estar, mas quando eu olho os últimos 10 anos morando no barco, pongo na balança tudo o malo e tudo o bom. Lo bueno é muito mais que o malo, o balanço sempre é positivo e por isso tanto minha esposa como eu continuamos contentos de viver a bordo, não? Falando em estar contente de viver a bordo... O que aconteceu aí, amor? Não, eu tô fazendo uma invertida, mas agora eu preciso de ajuda pra voltar, tipo assim... Tudo bem você não gravar e só me tirar daqui? Deixa eu pensar. Que é muito bom pra não gravar. Não consegue sair daí, só pra deixar registrado. Sabe o ciclo da água que você estuda na escola? Que ele evapora e vira chuva? Acontece aqui dentro. Bom, dentro e fora do barco. Provavelmente a gente não vai ter problema nenhum. Mas aqui alguns anos atrás teve uma enchente realmente forte e não para de chover, subiu bastante já o rio, acelerou um pouco, mas acho que tá tudo tranquilo, acho que não vai dar problema. Nos dias chuvosos, aproveitamos para nos intocar no barco e editar os episódios num ritmo mais forte. Mas depois que o tempo melhorou, saímos para conhecer o nosso novo jardim. Maravilha, esse é o jeito Hashtag Sal de sair. Mas é E aí, amor, esse transporte urbano? impressionante, né? A gente tá remando assim longas distâncias, né? Só que não, porque foi só um pouco ali. E meu celular é garantido aqui, um pouco mais pra lá, talvez. Garantido. Tipo assim, como é que eu saio? Então, primeiro eu vou fazer a dança do bote aqui, ele vai... Pô, ele ainda vai filmar que tá aí. Manda pro Faustão. Você viu? Olha a torcida do rapaz, né? Ai, que... A elegância. Aí eu faço um abdominal. A elegância é insubstituível, né? São Lourenço tem um clima fantástico. A vida náutica é bem próxima da cidade. Basta atravessar o rio e caminhar em uma praia com águas doces e claras. As mais claras que vimos aqui na região. Foi uma cidade absolutamente importante na história da Guerra dos Farrapos. Aqui o Garibaldi saía com os lanchões daqui do São Lourenço. Não pense que nós não temos momentos tristes. Temos sim. Mas este não é um deles. Para que serve uma caminhada na praia assim, dando risada? Para nada. Mas como diz o grande filósofo Clóvis de Barros Filho, de quem sou fã, a felicidade é inútil. Como quase tudo que realmente importa na vida. É inútil, porque ela não é um meio de conseguir algo. Ela já é. Tudo que fazemos na vida é para ter uma tarde assim com quem se ama. E caminhar. Só caminhar. É isso. Não tem nada depois. Não há uma meta a cumprir, nem um certificado a mais para ganhar, nenhuma intenção a mais nesse ato. É isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O Hashtag Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, #Sal_oficial.